capítulo 2, a partir do verso 20, diz assim: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar e sofredor. Instruído com mansidão os que resistem, e a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Presta atenção nesse verso 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Deus querido, muito obrigado, Pai Santo, pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai Santo, por tudo. E te peço, Senhor, venha nos abençoar nesta noite, conforme o teu Espírito Santo e o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo, escrevendo nas suas cartas, instruindo as igrejas da época, que as cartas eram escritas para instruir as igrejas, na doutrina da igreja. Paulo usa algumas figuras de linguagem, que é chamada hermenêutica, de alegorias, outros tipos e assim por diante. Então Paulo usa, por exemplo, lavoura de Deus, a igreja, lavoura de Deus, edifício de Deus, né? E aqui Paulo está usando exatamente essa figura de linguagem aqui, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Então Paulo, ele fala que na igreja do Senhor, tem todas as espécies de vasos, porque ele faz uma comparação com os palácios da época. Existiam os vasos de honra, que eram de destaque, e os vasos insignificantes. A mesma coisa é a igreja, irmãos, é a mesma coisa. A igreja existe os vasos de destaque, que infelizmente estão poluídos, muitos se começam a crescer com o dom de Deus, não é a pessoa, é o dom de Deus nela, e a pessoa macula o dom de Deus para comercializar o dom de Deus. Esses vasos se tornam vasos maculados, manchado pelo pecado das próprias pessoas. Então, quando a gente olha essa questão de vaso de honra, vaso de desonra, o vaso de desonra, ele é aquela pessoa que mancha o nome do Senhor. Ontem foi ensinado aqui pelo pastor Manuel na aula, foi muito bom sobre isso. As pessoas que mancham o nome de Cristo, o nome de Deus, que fazem tantas coisas que sem testemunho, isso é os vasos de desonra. Então, quando a gente olha esse texto, aí Paulo fala exatamente aqui no versículo 25 para Timóteo. Timóteo, olha, ele no verso 24, ele diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender. Pastor não briga com o membro, pastor não discute com o membro, não faz isso não, o bom pastor não faz isso não, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Ele ensina e sofre, porque as pessoas não querem aprender. Você vai fazer o quê? A minha obrigação é ensinar a quem quiser aprender, quem não quiser fazer o quê? Eu vou sofrer, simplesmente isso. E no verso 25 ele diz: instruindo com mansidão os que resistem. Tem pessoas que não aceitam, irmão, ser instruído.
ela sabe de tudo, ela ouviu alguma coisa de alguém não criterioso com a palavra, que hoje tem um monte. Hoje foi o dia de receber os vídeos maléficos do mundo gospel. Então, pode dizer, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, nós vamos instruindo, para ver se as pessoas chegam ao arrependimento de conhecerem a verdade, para poderem um dia habitar eternamente com o Senhor no céu. Então, na casa de Deus há diversidade de vasos, mas esses vasos todos são de uso para Deus. Tanto o vaso de honra como o vaso de desonra é para ser usado por Deus. O vaso de desonra, Deus quer limpar, Deus quer trabalhar com aquela pessoa. Então são todos vasos escolhidos por Deus. Deus escolhe as pessoas, chama para a igreja, traz as pessoas para a igreja e faz com que essas pessoas agora, elas sejam vasos na casa do Senhor. Mas Deus quer exatamente que essas pessoas sejam vasos de destaque. Porque vasos, irmãos, de destaque, você percebe logo você entrar no lugar. É o que Paulo está dizendo, exatamente isso. Então são todos vasos escolhidos por Deus. Só que algumas pessoas são escolhidas por Deus, salvas por Deus, batizadas com o Espírito Santo, recebem dom, mas ao invés de aceitar o ensino, ao invés de obedecer a palavra, ao invés de obedecer o líder, a pessoa se acha dono, como eu já cansei de ouvir, quem manda a minha vida sou eu, dono do meu nariz sou eu, faço o que eu quero. Tá bom, então faz. Eu não falo mais nada. Eu não brigo, não, de jeito nenhum. Não. Para quê? Então Paulo dá essa instrução. São todos vasos escolhidos por Deus para serem usados por Deus. Não para macular o nome de Deus, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Então são todos vasos vazios para o Senhor encher. O vaso de desonra, Deus também quer encher. Lembra lá em Jeremias capítulo 18, quando Deus chama Jeremias, vem aqui na casa do oleiro. Jeremias chegou lá, que o oleiro estava fazendo? Fazendo um vaso. Só que o vaso quebrou na mão do oleiro. E o oleiro pegou que foi fazer novamente um vaso daquele barro. O que foi que Deus falou para Jeremias? Jeremias, não poderei eu fazer convosco como fez esse oleiro? Deus quer quebrar o vaso e fazer um vaso novo, fazer algo novo para a glória de Deus. Então são todos vasos vazios para o Senhor encher. Ninguém se converte cheio do Espírito Santo, ninguém nasce cheio do Espírito Santo, a não ser João Batista e o Senhor Jesus Cristo. Só os dois porque foram gerados pelo Espírito Santo. Aliás, João Batista nasceu cheio do Espírito Santo, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E quando a gente olha essa questão de vasos vazios para serem cheios pelo Senhor, o Senhor quer encher os vasos de desonra. Mas a questão não é que Deus encher. A questão é que as pessoas não querem ser enchidas porque não aceitam o adestramento, como nós chamamos na questão da homilética. As pessoas não aceitam a serem adestradas por Deus. Lembra lá em Hebreus, quando a palavra de Deus diz, e Jesus fala também, lá em Isaías capítulo 29, em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 15, Jesus fala sobre isso. Vós não obedecem a mim, vós obedecem o mandamento de homens. De mandamento de homens, mas a mim vocês não obedecem. As pessoas, esses vasos de desonra, são as pessoas que não obedecem à palavra de Deus e não obedecem à instrução de Deus. Só que Deus quer encher essas pessoas do Espírito Santo para que elas venham exatamente, como diz Paulo aqui, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, está escrito em sua Bíblia isso aí? Não está escrito aí em sua Bíblia? Para ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Para dizer assim, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos instruir, vamos pregar, vamos ensinar, para ver se porventura Deus concede arrependimento para a salvação. Não não adianta. Na época a igreja disciplinava, excluía.
A gente escolhia às vezes a pessoa, e a pessoa daí 6 meses, voltava, quero me lembrar de novo. Daí 3 meses, tinha que ser escolhida de novo, disciplinada. Enquanto não nascer de novo da água e do Espírito, não vai ser vaso de honra. E Deus quer fazer de toda a igreja vaso de honras, vaso de destaque. Numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém purificar, o vaso de desonra não quer ser purificado, o vaso de honra quer se purificar mais a cada dia. A questão, irmãos, a questão da santificação, a santificação posicional, Deus dá para nós, através do Espírito Santo, na regeneração, para nós sermos salvos. Agora, a salvação cotidiana, que é gradual, é o dia a dia, depende de cada um de nós. Se eu quiser, quando Deus quiser, Deus quer, mas nós queremos. A questão é: eu quero. Deus quer, mas eu quero. E Jesus não arromba coração não, irmãos. Jesus, ele quebra o coração pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas ele faz: estou à porta e bate. Se alguém abrir a porta, eu entro na sua casa e ceio com ele e ele comigo. Então esses vasos vazios para serem cheios pelo Senhor. Quem vai encher? O Senhor. Pregador não enche vaso, irmãos. Pregador não enche vaso, anjo não enche vaso. Quem enche vaso é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, além de ter o seu Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paráclito, aquele que salva, que faz tudo por nós, ele tem o símbolo do azeite. Ele é o bom azeite que enche as lamparinas, que faz com que a lamparina fique com o fogo aceso dia e noite. O fogo não se apaga. Outra coisa que nós vemos aqui nessa diversidade de vasos para uso de Deus, irmãos, os vasos de ouro, purificados para uso do Senhor, e vasos santos e úteis para o Senhor usar. Agora o vaso de ouro e veja bem, vaso de prata, esses vasos são para uso do Senhor, para Deus ele foi purificado por Deus, para ser usado pelo Senhor, para que Deus seja glorificado. A diferença dos vasos de honra e desonra está na glorificação ao Senhor. O vaso de honra faz Deus ser glorificado. O vaso de desonra faz Deus ser escarnecido. Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. O vaso de desonra faz Deus ser escarnecido. Quando a pessoa se converte, recebe um dom, recebe um ministério de Deus, e a pessoa faz o nome de Deus ser escarnecido, se torna um vaso de desonra, e a Bíblia fala que é impossível essa pessoa se converter novamente. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Eu aprendo, sabe o quê? Vasos especiais são para glorificar o Senhor, e os vasos de desonra são para entristecer o Senhor. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, não entristeçar o Espírito Santo, está falando exatamente para a igreja não se tornar vaso de desonra, para não entristecer o Espírito Santo. O vaso de honra, ele faz de tudo para Deus ser glorificado. Na sua vida, na sua conduta, na sua moral, na sua ética, no palavreado, em tudo isso. Então, o que eu aprendo mais aqui, irmãos, nessa questão? Verso 21 agora. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. E que a purificação do Senhor nos torna? Verso 21. O vaso de honra enfeita a igreja, a noiva adornada. Lembra que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, que ele queria apresentar a igreja de Corinto como uma jovem pura, sem mácula nem ruga, como uma jovem que não fosse tocada por Satanás, não fosse maculada pelo pecado. Paulo diz assim, e temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam também corrompidos
o vosso sentimento, a sua mente, e você se afaste da simplicidade do Evangelho de Cristo. Então o vaso de honra, purificado por Deus, ele enfeita a igreja adornada. É a igreja que o Senhor olha para ela, e como foi louvado nessa noite, eu até estava lembrando lá da noiva de Cantares, capítulo 2, verso 16, quando a noiva diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Olha só que coisa maravilhosa. Eu sou teu e tu é meu. Irmãos, isso é profundo. É isso que Deus quer de nós, igreja. Uma igreja que resplandeça no mundo. Uma igreja que mostre a diferença entre nós e esse mundo. Mas infelizmente, irmãos, me perdoe o que eu vou falar. Não estou criticando, estamos aprendendo. Ao invés das pessoas, das igrejas serem referenciais, elas estão se tornando como o mundo, tentando ganhar o mundo. Mas na lei da física, e nós temos físico aqui, ele sabe, e você sabe disso, você aprendeu no colégio, que dois corpos iguais não se atraem, são dois corpos opostos que se atraem. Irmãos, a igreja não precisa se tornar como o mundo para ganhar o mundo, a igreja tem que ser diferente do mundo para ganhar o mundo. Senão, irmãos, nós vamos perder o que de melhor Deus tem para nós, que é a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então o que eu aprendo mais aqui nesse verso 21, vasos de honra vivem em destaque, não para si. Ele vive em destaque não para si, é o cara, é a cara, não. O vaso de honra não vive em destaque para si, ele vive em destaque para o seu Senhor. Lembra quando Eliseu passava lá na casa da viúva lá, e se hospedava lá, o que a viúva disse para o marido? Vejo que este homem é um santo homem de Deus. Eliseu não batia no peito que ele era homem de Deus, Eliseu vivia como homem de Deus. Tem muita gente que bate no peito, irmãos, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Não, irmãos, deixa Deus mostrar para as pessoas que nós somos realmente homens e mulheres de Deus. É isso que o vaso de honra faz. Cansei de ver, irmãos, nego batendo no peito, mas os bastidores você já conhecia, fala assim: rapaz, só compra quem não te conhece. Irmãos, vamos aprender com a palavra de Deus. Pastor, domingo à noite, é noite de Santa Ceia, e nós estamos aprendendo que Deus quer de nós, igreja, uma igreja referencial neste mundo. Não é mais um povo, é uma igreja referencial. Porque você pode ver, tem muitas igrejas, mas Deus conta com poucas pessoas nas igrejas para Deus ser glorificado. Então o que nós aprendemos mais aqui nesse verso 21? Vasos de honra estão sempre limpos para serem usados pelo Senhor. Ele não se destaca para si mesmo, mas ele está limpo para ser usado pelo Senhor. Quem vai usar o vaso é o Senhor. O Senhor, irmãos, esse negócio que Deus usa vaso sujo, é uma incógnita, tomar muito cuidado com isso. Deus conta com vaso limpo. Eu duvido, se você for beber água numa pia, nem na sua casa, se tiver lá 2, 3 copos limpos e tiver 2, 3 sujos dentro da pia, se você vai pegar o sujo e não vai pegar o limpo, você vai pegar o limpo. E por que Deus não vai pegar também o vaso limpo? Irmãos, é para nós pensarmos, irmãos. Hoje não, Deus usa de qualquer jeito. Irmãos, vamos tomar cuidado com essas coisas. Não é assim não, a coisa é diferente. Jesus morreu por nós, nos batiza com o Espírito Santo, nos dá vida, nos dá dom, dá tudo, mas tem critério para a nossa vida, tem regras para a nossa vida. E outra coisa que eu aprendo nesse verso 21, irmãos, vasos de honra estão sempre limpos para o Senhor ser usado pelo Senhor. Vasos de honra se purifica a cada dia, é melhora contínua. No final dos anos 80, quando surgiu a questão da globalização industrial, e começou aqueles cursos de QT, aquelas coisas todas,
E muita gente aqui fez aqueles cursos, e eu também fiz, e a gente vê exatamente que existia até um slogan assim, ó: melhoria contínua, melhorar continuamente. Você nunca está perfeito, você vai se aperfeiçoando a cada dia. A vida do cristão é isso, irmãos. Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas prossigo. Paulo, um homem de Deus, diz assim: não alcancei, mas prossigo. A nossa vida cristã é uma melhoria contínua, irmãos. Cada dia nós vamos melhorando, vamos aparando as arestas, vamos ajeitando aqui, ajeitando ali, tirando a sujeira. Por quê? Sujeira a gente pega, irmãos. Você pega sujeira em qualquer lugar. Veste uma roupa nova, sai de casa, a camisa branca, chega em casa para você colar nisso e não está sujo. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Alguma coisa tenta macular a nossa vida espiritual. E nós precisamos estar sempre limpos para sermos usados pelo Senhor. É uma melhora contínua, dia a dia, momento a momento da nossa vida, irmãos. Não podemos parar. Receber um dom de Deus, o problema do cristão pentecostal, principalmente no nosso caso, é que a pessoa ora até receber o dom de línguas. Mas a que o Espírito Santo recebeu o dom de língua. Agora puxou o freio de mão. E se recebeu o dom de língua e profecia, então, acha que já é santo. Não, irmãos, tem que continuar, irmãos. Continua. Busque ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, e esteja preparado para que o Senhor te usar. Porque Deus conta com você. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus conta com homens e mulheres para pregar o evangelho neste mundo. Se nós não estivermos preparados, Jesus falou para os discípulos, para os fariseus, aliás, para os judeus: se eles se calarem, as pedras clamarão. E tem muitas pedras clamando aí, irmãos, de verdade, clamando de verdade. Por quê? Porque nós, irmãos, nós estamos dando lugar para Deus nos usar para a glória dele. Outra coisa que eu aprendo nesse verso 21, vasos de honra estão sempre preparados para toda boa obra, sempre preparados, irmãos, para Deus usar, para Deus ser exaltado e glorificado. Existe tipos de vaso na Bíblia Sagrada? Diversos. A Bíblia fala de diversos vasos na Bíblia sobre essa questão. Quando a gente olha esse versículo 20, que Paulo fala que numa grande casa não há somente vasos de ouro, prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, para desonra. Você começa a discorrer a Bíblia Sagrada, você vai ver que o vaso de ouro, ele embeleza porque são purificados com fogo. O ouro é purificado com fogo. Hoje existe ácido, existem outras coisas, mas antigamente, até há pouco tempo, o ouro era purificado com fogo. Por isso que ele é de destaque. Colocado em primeiro lugar aqui, vaso de ouro, foi purificado com fogo. O fogo é o que, irmãos? O símbolo do Espírito Santo. Quem purifica nossas vidas é o Espírito Santo. E Deus quer agir em nossas vidas, nos purificando através do Espírito Santo, para que Ele seja engrandecido em nossas vidas. Vasos de ouro e de prata são colocados como exemplo do agir de Deus na vida da igreja. Deus não deixou a igreja à mercê de qualquer coisa, não. À mercê do homem, não. Deus não deixou a igreja, irmãos, à mercê do mundo, não. Deus deixou a igreja aos cuidados do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito converte as pessoas. O Espírito batiza com o Espírito Santo. E o Espírito forma o corpo de Cristo. Irmãos, isso é seríssimo para nós. Então somos colocados como exemplo. Vasos de ouro e de prata são colocados como instrumentos do Senhor. Deus purificou o ouro, a prata, agora são colocados como instrumento de Deus. Vasos de ouro e de prata são colocados como atalaias de Deus e não vacilam. O vaso de ouro e de prata, você foi tirado a impureza. O ouro e a prata, quando é refinado, foi tirado a impureza. A mesma coisa são esses vasos, irmãos. As pessoas estão, irmãos, purificadas. As pessoas estão limpas. Então essas pessoas não vacilam. É como a atalaia de Deus, está sempre ali de prontidão. Irmãos,
Isso é seríssimo para nós. Vasos de ouro e prata carregam as marcas de Cristo. Porque o Espírito Santo, quando trabalha na vida de uma pessoa, muda a pessoa de uma maneira que todos veem. Paulo disse: carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Hoje, irmãos, carregar as marcas de Cristo. No outro texto diz assim, ó: levo no meu corpo o resto das aflições de Cristo. O que eu aprendo mais, irmãos? Vaso de ouro e de prata poderão ser feridos, mas jamais destruído. O vaso de ouro e de prata pode ser amassado, mas desamassa. O vaso de barro, ele trinca e quebra. O vaso de ouro e de prata vai ser difícil quebrar e rachar. Mas infelizmente, irmãos, as pessoas muitas vezes preferem ser algumas coisas, alguns vasos diferentes. Existe o vaso de pau. Verso 20. Quando você olha essa questão, vaso de madeira, fala do cristão não preparado para enfeitar a noiva. Vaso de madeira. A madeira é uma coisa, vamos dizer assim, abundante, principalmente naquela época, né? E até pouco tempo atrás, quando não era proibido desmatamento, madeira, no interior se fazia casa de madeira, forro de madeira, assoalho de madeira, tudo de madeira, né? E madeira mesmo, não era qualquer coisinha não, era madeira firme. Então o vaso de madeira fala dos cristãos não preparados para enfeitar a noiva, porque é uma coisa comum, não está preparado para enfeitar a noiva, é coisa comum, a madeira. Irmãos, não deixe de você procurar. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, ele deixa bem claro uma coisa: procurai com zelo os melhores dons. Procurar com zelo os melhores dons. Buscar em Deus o que Deus tem melhor para nós. Outra coisa, irmãos, vaso de madeira, para os cristãos serem preparados ao seu possuidor. Esse vaso de madeira está sendo preparado ainda. A madeira ela pega bruta, ela é lapidada, passa na serraria, lá na motosserra, derruba no mato, depois vai para a serraria, passa na motosserra, até se tornar um púlpitozinho desse aí, passou por várias mãos. Então o vaso de madeira está sendo preparado pelo Senhor. E muitas vezes, irmãos, a madeira não reclama. Mas o cristão, nessa tipologia de vaso de madeira, quando Deus começa a passar a grosa é uma lima grossa que arranca alguns cavaquinhos. O cristão já vai espernear. Se passar a plana, então, que arranca cavaco, aí o bicho vai chorar, espernear. E Deus, irmãos, Deus tinha as maneiras dele trabalhar. Você vai fazer o quê? E quando nós somos repreendidos pelo Senhor, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, qual é o pai que não corrige o filho que ama? E se sois repreendidos, vocês são filhos legítimos de Deus. E Deus ama e corrige aquele que Ele ama, porque Ele é o Pai de amor, o Pai de bondade. Então toma muito cuidado. Outra coisa que nós vemos aqui nesse versículo 20 é o vaso de barro. Vasos de barro, irmãos, lá em 2 Coríntios 4, 7, Paulo fala que Deus tem um tesouro, e nós temos também, nesse vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. São os vasos de barro, só que a excelência do poder é de Deus, não de nós. Não é para mim bater no peito que eu tenho o dom, mas é de Deus como vaso, Ele usar o vaso para Deus ser glorificado. O poder não é do vaso, o poder é de Deus que enche o vaso. Temos um tesouro nesse vaso de barro. Você tem um tesouro, o Espírito Santo, a salvação do Senhor Jesus Cristo no teu coração, na tua mente. Mas Deus quer fazer muito mais além disso. Ô irmãos, vamos olhar com carinho essas coisas. Os vasos, né, são usados para a glória de Deus. Vasos de barro,
para a desonra, quando são contaminados, lá em Levítico capítulo 6, verso 28, diz assim: e o vaso de barro em que foi cozida será quebrado. Porque cozinhava a carne do pecado lá, para o sacrifício. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Por que tinha que ser quebrado? Porque o vaso de barro, e nós somos vasos de barro, se nós não formos quebrados, irmãos, muitas vezes por Deus, nós vamos nos inchar. Nós vamos nos inchar. O que mais tem é vaso de barro inchado, irmãos. Pessoas grandes, queixo duro, conhece o monte, irmãos, queixo duro, sisudo. Só que tem um detalhe, irmãos, quando Deus pega essas pessoas para a glória dele, não é que Deus castiga, mas é que Deus quer usar o vaso. Deus quer usar o vaso. E Deus pega esse vaso, aí, meu irmão, as pessoas vão sofrer as consequências. Paulo, mestre da lei, sabedor de tudo e de todos, como os vasos de barro inchado hoje, sabe tudo de todos. Vou lá, dá a carta aí que eu vou prender aqueles crentes lá, vou matar tudo. Está de Damasco, que aconteceu, Lúcio derrubou Paulo por terra. Paulo, Saulo, sabe por quem persegue? Quem é tu, Senhor? Ainda não era Paulo, era Saulo. Sou Jesus que tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Paulo, você não sabe o que você está fazendo, rapaz. Você vai pagar muito caro por isso. Paulo era perseguidor da igreja. Depois que ele se converteu para ser um vaso de honra, se tornou perseguido. Pastor, esse evangelho eu não quero. Irmão, se você for vaso de honra, você será perseguido. O vaso de honra é perseguido em qualquer lugar. Em casa, é no trabalho, é no transporte, aonde ele estiver, ele vai ser perseguido. Ninguém joga pedra, irmãos, em fruta feia, não. Você vai no pé de manga pegar manga lá, com um pauzinho, hoje tem aquele negócio para pegar manga, mas não, antigamente jogava pedra, molecada principalmente, só joga pedra nas mangas bonitas. A mesma coisa é o mundo, irmãos. O mundo só joga pedra na igreja que floresce, na igreja que está adornada, na igreja, irmãos, que Deus manifesta a sua glória, o seu poder. Aí o mundo joga pedra, é perseguido, é um monte de coisa. Então tomamos muito cuidado com isso, porque os vasos de barro, irmãos, ele tem que ser quebrado. Jeremias capítulo 18, versículo 6, não poderia fazer convosco como fez seu oleiro, Casael. Deus pode fazer em nós como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Outra coisa, irmãos, também em Levítico capítulo 6, verso 28, fala dos vasos de cobre. Porém, se for de cobre, tem que ser esfregado, passar grosa, passar plana. Quando é a lixinha leve, né, a lixinha bem, aí não sai nem quase, só sai o pó só, né? Mas, irmãos, dá sua vida para Deus trabalhar. Deus é o bom carpinteiro, irmãos. Ele quer fazer um vaso de madeira de você, mas um vaso para honra, um vaso para ser usado por Deus, um vaso de destaque, um vaso de bênção. Deus quer fazer isso. E quando a gente olha para essa questão da tipologia da Bíblia Sagrada, o vaso de bronze fala da dureza do coração das pessoas. O bronze é duro. O vaso de bronze que se torna o vaso para desonra, ele não se converte. Lembra que estamos falando aqui, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Deus, irmãos, trabalha conosco de várias maneiras, fazendo de tudo, irmão, de tudo, para nós nos convertermos, para Ele ser glorificado através das nossas vidas. Deus quer usar a minha e a tua vida para a glória dEle. Irmãos,
existe também, né, hoje em dia, os vasos reciclados. E graças a Deus na igreja existem alguns vasos que depois de serem, né, de receberem o arrependimento de Deus, as pessoas se convertem, se tornam bênçãos. Agora, para encerrarmos, irmãos, para ministrar a Santa Ceia, estamos sendo vasos de honra para o nosso Senhor? Será que a minha vida, irmãos, não passa a bola para ninguém, é eu e você, é você e Deus. Você tem que olhar para você mesmo e falar assim: será que eu estou sendo um vaso de honra para o Senhor? Como o Senhor quer me usar? É muito bonito, eis-me aqui, Senhor, minha vida eu dou, é verdade, bonito, sou do meu amado é meu, isso é bonito, mas será que nós estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui neste mundo, entregando a nossa vida para Deus nos usar como Ele quer usar? Oh, aleluia, irmãos. Sabe, irmãos, hoje em dia as pessoas não estão preocupadas com isso. Quantos vasos de desonra nas igrejas nesse século, vasos que maculam a noiva de Cristo. Irmãos, nós precisamos nesses últimos dias restaurar a etimologia de vaso na Bíblia. Você é um vaso de honra ou um vaso de desonra? Você é um vaso que está sendo preparado ou você é um vaso que já está preparado para Deus ser glorificado na igreja do Senhor? Irmãos, não podemos esquecer de uma coisa: a Bíblia Sagrada nos instrui, nos ensina, e Deus, irmãos, Deus está dando oportunidade para nós aprendermos com Ele da sua santa palavra. Você pensa, pastor, eu fui o primeiro que recebi a minha parte. Agora vocês, cada um de vocês, analise o que cabe a cada um de vocês. Eu, a minha parte, já peguei há muitos anos atrás e peguei novamente essa semana. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu agradeço a Deus, porque no dia da minha formatura no seminário, eu fui escolhido como o representante da formatura, como a pessoa que fazia o juramentista da turma. E no juramento daquela turma do seminário, tinha uma frase assim: eu prometo ser fiel a Deus e à Bíblia Sagrada, enquanto o meu ministério durar aqui neste mundo. Não adianta nós prometermos para Deus, sermos fiéis e depois, irmãos, virarmos as costas para a palavra de Deus. Hoje, irmãos, muitas daquelas pessoas que se formaram comigo mudaram, mas eu continuo com aquele juramento que nós fizemos: eu prometo ser fiel à Bíblia Sagrada, à palavra do Senhor, enquanto permanecer o meu ministério aqui neste mundo. Amém, irmãos?